Mas antes, vamos para o Rio de Janeiro com a Cíntia, que ela tem mais informação para passar para a gente. E principalmente, né, hoje, logo 8 da manhã, começou o velório do Tom Veiga e a gente tem certeza, né, do quanto que foi um momento tão complexo para familiares e amigos. E você falou que foi um número muito restrito de pessoas que puderam estar ali com ele, né? Sim, Kátia, sabe que diante do fato, né, e da cobertura que o Melhor da Tarde fez ontem, com tanto respeito a essa situação, não só ao próprio Tom e à família, mas ao telespectador que aprendeu a amá-lo depois de 20 anos de muita dedicação, de entrega ao Louro José, estar aqui no Rio de Janeiro, eu trago para você um sentimento de comoção, o quanto isso se estendeu mesmo. Vai muito além da notícia, vai muito além do carinho que a gente, né, tinha por ele, pelo personagem. Em frente ao condomínio onde a gente fez nossa reportagem hoje pela manhã, a gente percebe os funcionários, pessoas que conviviam com ele, além das manifestações dos famosos, que isso acaba sendo notório e muito mais fácil da gente averiguar, embora o nosso programa tenha lido inúmeros tweets, né, o Alex estava lendo ontem, de anônimos, de fãs. Estar aqui no Rio, isso se torna mais latente, em frente ao condomínio, com certeza também. Vamos ver então essa primeira matéria que você fez hoje pela manhã? Vamos? Rodou. Vamos. Olá, Kátia, boa tarde a todos. Na manhã desta terça-feira teve início o velório do querido e já saudoso ator Tom Veiga, que deu vida ao Louro José por mais de 20 anos. Nós estamos bem em frente ao condomínio, onde ele morava há muito tempo. Aliás, onde o André Marques, segundo informações, também mora. A imprensa está toda reunida aqui do lado de fora, concentração natural da imprensa. Afinal de contas, na manhã desta terça-feira, o corpo de Tom Veiga chegou à sua casa por volta das 7h20 da manhã. O velório teve início às 8 e continua, porque vai até às 11 da manhã. Agora a gente já está à tarde, mas foi na manhã de terça. Os carros, olha, eles vão chegando por aqui e todos devem ser identificados. Isso, lógico, devido à pandemia, restrição, distanciamento. Então, mesmo com esse período de velório, não mais do que 10 pessoas para a despedida de Tom Veiga. Ele se identifica. Às vezes é difícil a gente saber se tem algum famoso ou não. A informação que a gente tem é que o André Marques, ele mora no condomínio, estaria sim durante toda essa manhã na despedida do querido amigo, reforçando o André Marques, que além de grande amigo, foi o que encontrou o corpo de Tom Veiga. A gente sabe que ele morreu decorrente de um AVC hemorrágico devido ao aneurisma. O Melhor da Tarde continua direto do Rio de Janeiro, cobertura completa, a despedida do querido Tom Veiga. Eu não sabia, Cíntia, que o velório seria na casa dele. Eles ontem falaram que seria no próximo ao hospital, né? Também, eu não lembro que hospital que era. Exatamente, é isso mesmo. A informação que a gente tinha ontem, através da Mariana aqui no Rio, vale ressaltar que desde ontem as informações foram sendo desencontradas, nada era muito claro, isso continua, viu, Kátia? Nada está muito claro, explícito. Então, ontem a informação é que sim, o velório aconteceria no cemitério da Penitência aqui no Rio de Janeiro. Durante a noite é que, na verdade, mudou para acontecer dentro da própria casa do Tom, onde aconteceu essa manhã. Eu acho que até mesmo para conseguir preservar o lugar, para não entrar muita gente em função da pandemia. Controle, né? Senão, se fosse... E o horário também, né? Falaram que ia ser um horário muito extenso, para conseguir contornar uma situação tão complexa que a gente está vivendo, né? E muita gente queria até lá dar o adeus. Isso, nesse momento, não é possível, né? Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente está aqui falando de hoje cedo do velório do Tom Veiga. E a Cíntia estava até mostrando, daqui a pouco vamos tirar as cartas para todos os signos que a gente não tirou ontem, mas a Cíntia estava dizendo que ainda continuam as informações desencontradas. A Cíntia está lá no Rio de Janeiro. Um beijo a todos da Band Rio, que sempre estão muito presentes aqui com a gente. Todas as nossas necessidades estão sempre dispostos a estarem junto com a gente. E a Cíntia comentou que ontem, né, Cíntia, o que se tinham dito é que o velório seria no cemitério do Rio de Janeiro. E depois, à noite, mudaram que o velório aconteceria na casa do Tom, onde ele faleceu, né? Exatamente, as informações de ontem davam conta. A Mariana, direto aqui do Rio de Janeiro, estava informando a gente para o Melhor da Tarde, né, Kátia? Que justamente aconteceria o velório no cemitério da Penitência entre 8 da manhã e 15 horas. A gente até estranhou ontem. Isso realmente mudou.
A gente estranhou, a gente sabe que isso, a gente vive um período atípico, e mesmo infelizmente para as despedidas existe um protocolo de segurança. Realmente no início da noite essa informação caiu por terra, não houve mesmo nada no cemitério e o velório acabou acontecendo na manhã de hoje na casa do Tom. O corpo chegou ao condomínio, Kátia, às 7h20 da manhã, teve início às 8 da manhã, durou até às 11, eles foram extremamente pontuais, porque a gente sabe que hoje é o início de uma despedida. A despedida começou no Rio de Janeiro, deve se encerrar amanhã em São Paulo, muito provavelmente para que tenhamos a Ana Maria Braga nessa despedida, e é a informação que eu colhi aqui na porta no Rio de Janeiro também. A importância do corpo do Tom sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo é exclusivamente para que a Ana, sua mentora, amiga, parceira, e que ela o tinha como filho, tenha a possibilidade de se despedir e de fazer uma oração. Então a gente está apurando e ao longo do programa a gente vai continuar informando. Segundo o que eu sei agora, o corpo já estaria a caminho de São Paulo, viu, Kátia? Então, e a família dele também, né? Era de São Paulo, né? Inclusive o pai dele, Kátia, foi enterrado também no Horto Florestal. Né? Foi? É lá também que está o jazigo da família. Eu estava pesquisando hoje, até achei uma curiosidade. O pai dele, que morreu em 2010, também teve um aneurisma. E foi na horta o dele. Gente, E com 75 anos também, jovem, né? Se a gente parar para pensar. E o pai dele está enterrado, então, no Horto Florestal. Foi em 2010. Vai ter um dia que ele nem participou também do Mais Você. Nossa, na época, a Ana explicou. disso. Triste Meu demais. Deus, muito triste, né? Agora, Cíntia, você até na matéria falou que não conseguiu identificar quantas pessoas mais ou menos estiveram no velório, mesmo porque é um condomínio de casas, mas você sabe se os familiares, porque ontem a gente até mostrou, né, a ex-mulher e o irmão dele estiveram também lá no IML, eles estiveram hoje aí no velório também? Olha, a informação que a gente tem no velório, o irmão, a esposa, no caso, a ex-mulher também, o próprio André Marques teria ficado todo o tempo ao lado do amigo, a Dani Bananinha, que a gente ontem também falou no programa, essa amizade sólida entre eles, 2 repórteres do Mais Você, além, lógico, da cobertura do próprio programa na porta do condomínio, lógico, pessoas com essa proximidade tiveram sim a chance de entrar e se despedir, porque sabe, Kátia, foi um esquema de segurança impressionante. Não só para preservar e resguardá-lo diante dessa situação delicada, independente até da pandemia, mas com nomes na lista, a cada 1 hora 10 pessoas, depois alguns saíam, outras 10 pessoas, para que não houvesse aglomeração. Então, realmente foi assim, um esquema montado de muita segurança para uma despedida que é inevitável. A hora da despedida e a vontade, a necessidade que os amigos e familiares têm de estar ali perto, de fazer uma oração, de tocá-lo, aí vai da crença de cada um, e isso a gente não consegue nem deve impedir, né? E segundo também o que o Alex falou do Horto, e é interessante saber do pai, não há ainda confirmação. Por isso que eu digo, há um desencontro grande de informações, tá? Não há confirmação ainda do local, não há. Não há ainda.